Alô, você que me ouve, seja bem-vindo ao podcast Romanceiro Vivo. E este é o nosso episódio número 1. Espero que você esteja à disposição para me acompanhar nesta temporada de 8 episódios. Posso lhe prometer que vai ser muito legal. Mas é preciso, primeiro, que eu me apresente para você saber mais sobre mim e sobre o que esperar deste podcast. Meu nome é Clotilde Tavares. Sou paraibana de Campina Grande, mas vivo em Natal, Rio Grande do Norte, desde 1970. Sou escritora, dramaturga, atriz, professora de teatro, pesquisadora em cultura popular. Já publiquei mais de 40 títulos entre peças teatrais, livros de ficção, ensaios e folhetos de cordel. Hoje estou aposentada da docência universitária, mas continuo em ação, escrevendo, produzindo, ensinando, pesquisando e ainda administro clubes de leitura e estou presente em blogs e redes sociais, sempre com temas culturais. Este é um podcast sobre a cultura tradicional, aquela cultura que não vem nos livros, que é transmitida informalmente e, na sua maioria, de transmissão oral. Aqui eu quero falar um pouco dessa cultura viva, da mesma forma como falava para os meus alunos na sala de aula, dando exemplos, cantando, recitando, me divertindo e me emocionando junto com eles. As pessoas sempre me perguntam como foi que eu comecei a me interessar pela cultura popular, pelo cordel, pelas histórias, pela poesia. Na verdade, eu nunca me interessei. Eu fui criada junto com isso, com essas histórias ditas, decoradas ou lidas nos folhetos que mamãe trazia da feira todo sábado, em Campina Grande, na Paraíba. Ou então, embalada na rede por titia, que cantava romances, que eram cantigas em versos, com histórias de condes, barões e princesas. E tinha noites em que a velha Severina de João Congo, sentada no batente da porta da cozinha, dava vida a João Grilo, Pedro Malazarte, Juvenal e o Dragão. Velhas histórias que a gente não se cansava de ouvir. Na vida adulta, esse caldo cultural riquíssimo dentro do qual passei a infância, terminou por me definir intelectual e artisticamente, e virou campo de estudo, de criação e de prazer. Passei a me dedicar aos temas da poesia popular, convivendo com pesquisadores e mestres que me orientaram, e com artistas que me inspiraram. De gravador em punho, registrei poetas, violeiros, cordelistas, contadores de história e romanceiras. No Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde fui professora de algumas disciplinas, entre elas folclore brasileiro, eu apresentava tudo isso aos alunos. E no teatro, passei a incluir essa poesia viva nas minhas peças. Cantei romances e recitei cordel em aulas e em palestras incontáveis. Decidi fazer esse podcast porque as pessoas sempre ficam me pedindo que organize um curso com esses saberes. E eu pensei, se há interesse, por que não difundir esse conhecimento de forma mais ampla? De uma forma que mais pessoas tivessem acesso e sem precisar pagar por isso. Então, este podcast foi organizado como um curso, com uma sequência lógica de assuntos, e eu recomendo fortemente que você os escute na ordem, porque é assim que eles foram concebidos. Aqui, eu vou falar principalmente do romanceiro, da poesia tradicional, transmitida informalmente, na maioria das vezes, de transmissão oral. Meu tema principal é romance tradicional cantado. Finalmente,
É preciso que fique bem claro que este é um podcast apenas de informação, dirigido a quem tem curiosidade sobre o tema, mas sem grandes aprofundamentos teóricos. Muito embora tudo que você está ouvindo seja embasado na teoria e na literatura produzida por estudiosos e pesquisadores, citados nas notas de cada episódio. Em todos os episódios, temos a colaboração do multiartista Caio Padilha. Caio Padilha é rabequeiro, com 15 anos de carreira dentro e fora do Brasil. Idealizou e produziu a websérie Memória da Rabeca Brasileira e já lançou 3 álbuns com suas músicas e um disco de rabeca para crianças. É ele quem acompanha o canto, toca as vinhetas e os temas de introdução, fazendo uma releitura de temas populares que há séculos fazem parte da nossa cultura. Paulo de Oliveira gravou, editou e mixou no estúdio Promídia. Ives Fernandes, no Estúdio do Sol, foi quem gravou as canções, o acompanhamento e as vinhetas. A jornalista Cíntia Lopes fez a assessoria de imprensa. O resto eu fiz. Escrevi e gravei todos os textos, tomei todas as decisões a respeito. Significa que o que não ficou muito bom é minha responsabilidade. Então, vamos começar? As pessoas sempre gostaram de ouvir e de contar histórias. Na aurora da humanidade, quando o grupo se reunia em torno da fogueira, os fatos acontecidos durante o dia eram contados, comentados, analisados, repetidos, diante dos olhos e dos ouvidos atentos de toda aquela comunidade. Os acontecimentos mais importantes iam sendo repetidos e guardados na memória, para servir de ensinamento e inspiração às gerações mais jovens. Todas as civilizações têm a sua tradição oral, seus poetas, seus bardos, seus menestréis, seus trovadores. Essas pessoas tinham a capacidade de guardar na sua memória prodigiosa histórias e mais histórias, que à força de serem repetidas em ocasiões festivas ou familiares, geravam o seu aprendizado e sua memorização porque estava escutando. Logo se descobriu que se as histórias fossem cantadas ou fossem em versos rimados, os textos seriam memorizados com mais facilidade. Eu não sei se você sabe, mas a Ilíada e a Odisseia, esses monumentais poemas épicos escritos na Grécia Antiga e que têm mais de 2.500 anos de idade, eram recitados em forma cantada, com acompanhamento de instrumentos musicais. Todo esse conjunto de textos em verso, composto pelo povo e para o seu próprio consumo e deleite, de transmissão oral na maioria das vezes, e frequentemente acompanhado pela melodia, e que também podia ser escrito ou impresso, constituía e ainda constitui aquilo que a gente chama de romanceiro. E toda vez que 2 culturas se misturavam, esses romanceiros, ou seja, esse conjunto de poemas, se misturavam também. Histórias se interpenetravam. Apareciam variações temáticas nos assuntos e melodias diferentes nos poemas que eram cantados. Com os movimentos culturais causados pelas conquistas e migrações, essas histórias, tão iguais e tão diferentes, foram atravessando os tempos, passadas de boca em boca, em forma de poemas narrativos e romances cantados. Na Europa, principalmente na Península Ibérica, onde hoje ficam a Espanha e Portugal, muitas dessas histórias, que eram compostas e transmitidas apenas oralmente, quando surgiu a imprensa, no século XV, passaram a ser impressas em sobras de papel e vendidas por preços módicos.
Essas folhas, chamadas pliegos sueltos em espanhol e folhas volantes em português, eram expostas, penduradas em cordões ou cordéis. Daí o termo usado até hoje, literatura de cordel, embora nem tudo que evoluiu a partir daí é cordel, como veremos a seguir. Esse grande conjunto de poesia tradicional e anônima começa a se expandir na Idade Média, acompanhando a própria expansão da sociedade. Os jodrais e os menestréis divertiam o povo com suas histórias e sua poesia. Contavam fatos acontecidos ou inventados, histórias de santos, de guerreiros, de belas princesas e de pajens atrevidos. Com a imprensa, muitas dessas histórias foram impressas, mas outras ficaram apenas na transmissão oral e, para nosso espanto, chegaram até os dias de hoje. Dessa expansão, originaram-se outras formas poéticas bem diferenciadas, mas que pertencem todas ao corpo original, que inclui como elementos o verso, a rima, a métrica, a melodia, o canto, o instrumento, o ritmo, a cadência, a ocasião em que era transmitida, ou, como dizem os estudiosos, a performance e a relação com a plateia. Dessa forma é que chegaram aos nossos dias. 1. O romance tradicional cantado, não impresso, uma vez que já existia séculos antes da popularização da imprensa. É esse que vamos estudar. 2. A literatura de cordel, com formato próprio e forma de livreto impresso, composto de estrofes rimadas. 3. A cantoria de viola, que é um espetáculo, onde dois poetas se enfrentam, improvisando versos ao som da viola, dentro de formas poéticas tradicionais. 4. O conto tradicional, que é uma narrativa em prosa, guardada de memória, onde a pessoa que conta muitas vezes teatraliza as vozes dos diversos personagens. E 5. O poema popular, que é uma história em versos ou um tema lírico composto para ser recitado e não cantado, em frente a uma plateia. Ainda há outras formas de composição poética que giram em torno do conjunto versos rimados, melodia e performance corporal, como a brincadeira de roda, as brincadeiras infantis dramatizadas e com roteiro fixo, as adivinhas e parlendas, as orações, as fórmulas que se usa para curar, rezar e benzer, os cantos de trabalho, a parte dramatizada e guardada de memória das danças, autos e folguedos, como o Bumba Meu Boi, por exemplo, que tem uma parte dramatizada e recitada. Eu chamo tudo isso de romanceiro. É uma posição pessoal minha, como estudiosa, porque outros autores, a quem respeito, consideram que o romanceiro é constituído apenas pelos romances, colocando fora dele o cordel e a cantoria e essas outras formas das quais falei. Mas o que é esse tal romance cantado tradicional, que é o objeto deste podcast? São poemas musicados, de autoria anônima, que apareceram no final da Idade Média sobre diversos assuntos, desde as aventuras de cavaleiros e guerreiros, casos de amor da nobreza, lutas entre cristãos e mouros, histórias de aventuras marítimas, histórias de santos e também histórias de gente comum, de amores e aventuras da gente do povo. Nós vamos ver esses tipos com detalhes nos próximos episódios, porque neste primeiro episódio eu quero dar a vocês apenas uma visão geral, tocando em todos os pontos interessantes, mas de maneira superficial, embora pretenda aprofundá-los ao longo dos episódios. Os romances, os poemas cantados,
geralmente são construídos em versos de 7 sílabas, chamados de redondilha maior, com rimas toantes, que são aquelas onde a palavra não rima exatamente com a outra, rimando somente as vogais. As rimas se repetem nos versos pares. Existem inúmeras versões de cada um desses romances, cantados com melodias diferentes e também com finais diferentes. Você não precisa se preocupar agora com essa coisa das rimas, porque eu vou explicar isso mais na frente. A linguagem é rápida, intensa, com ênfase nos acontecimentos, sem muitas descrições do ambiente. Os versos repetidos facilitam a compreensão e fixam a atenção do ouvinte. Existem milhares de romances na memória popular, em Portugal, Espanha, França e outros países, alguns copiados em documentos manuscritos ou preservados em folhas impressas raras e guardadas nas bibliotecas de universidades e mosteiros, mas repetidos e cantados até hoje, vivos na memória do povo, e que talvez você tenha ouvido também. Eu quis trazer para você alguns deles, e usei um critério mais afetivo do que acadêmico para essa escolha. Escolhi os romances que gosto mais, que ouvi quando criança, cantado pelas minhas tias e agregadas familiares, e depois mais adulta, por Dona Militana e outras grandes romanceiras que tive a honra de conhecer. E quem é a Dona Militana? Não se apeste. Lá na frente a gente vai saber. A versão desses romances tradicionais que você vai ouvir aqui, em alguns dos casos foi levemente modificada por mim para facilitar sua compreensão, porque alguns deles, na minha memória, estavam sem final ou omitiam trechos que prejudicavam a compreensão da história. Pesquisando, encontrei o que faltava, e isso muito me surpreendeu. Algumas dessas histórias estavam sem final na minha memória, e só agora, décadas depois, eu pude saber o que aconteceu com os personagens. Que tu tens, Juliana, que estás tão triste a chorar? Vamos começar esta série com o romance Juliana e Dom Jorge, que é um dos mais conhecidos e cantados. O pesquisador Braulio Nascimento, autor do livro Estudos sobre o Romanceiro Tradicional, informa que há mais de 500 versões dele catalogadas somente no Brasil. Você sabia que esse romance tem mais de 500 anos de idade? Porque se há numa biblioteca uma cópia impressa dele, datada do século XVI, isso significa então que ele já era cantado largamente entre a população para merecer a honra de ser copiado por alguém e preservado em uma biblioteca, e que ainda é cantado atualmente no Brasil, passando de geração em geração por transmissão somente oral. Ou seja, a filha aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, e assim por diante. Porque cantar romances é uma tradição principalmente feminina. Eu voltarei a esse assunto em episódios próximos. A história é simples e versa sobre um tema comum: a mulher iludida, enganada com falsas promessas de casamento e depois desprezada e substituída por outra. Em consequência, vinga-se do sedutor, dando-lhe a beber uma taça com vinho envenenado. Essa é a versão comum no Brasil, mas em Espanha e Portugal circula também uma outra com o título de O Veneno de Moriana, na qual a jovem enganada é apresentada como uma feiticeira e é relatada em minúcia a preparação do veneno com todos os seus terríveis ingredientes. O Dom Jorge, em algumas versões, também é apresentado com outros nomes, como Dom Alonso ou Dom Joca. Do ponto de vista da construção poética, temos uma composição em 7 sílabas, chamada redondilha maior, com rimas toantes nos versos pares,
deixando livres os versos ímpares. A história, como acontece na maioria dos romances, é dialogada. Veja como o diálogo é dinâmico, dramatizado. São 3 personagens, Juliana, sua mãe e Dom Jorge. E ainda temos o narrador, a voz que narra a história. Ao mesmo tempo, o poema cumpre a função didática característica da literatura medieval, mas sem a carolice e a religiosidade exacerbada de outras obras poéticas. Veja que, apesar de não haver descrição do ambiente, certos elementos nos fazem dar asas à imaginação e visualizar o quadro como se fosse um filme. Dom Jorge chega a cavalo, com seu cinturão de prata e seu corpinho apertado, o que quer dizer que é um cavaleiro trajado de acordo, não é um qualquer. E Juliana, por que está no seu colchão assentada, recebendo as visitas? Porque era assim que as mulheres de melhor condição ficavam durante o dia em um colchão, ou colocado no chão, ou sobre um estrado de madeira no aposento principal, ou no terraço próximo à cozinha. Dali administravam a casa, tinham a visão do ambiente doméstico no seu todo, fiavam, costuravam, bordavam, rezavam, cuidavam das crianças, davam ordens e cochilavam quando tinham vontade. Ali também recebiam as visitas. Quando queriam servir qualquer coisa, pediam aos criados. Nesse caso, como o vinho oferecido é um vinho especial, a própria Juliana o vai buscar em outra parte da casa, de uso privado, interdito aos visitantes, no andar superior, no sobrado. Tenho certeza de que você já está aí reclamando do spoiler. Mas isso é um podcast de estudo, de análise, de informação. Não é Game of Thrones. Tenho primeiro que explicar sobre a história, para que você perceba essa riqueza quando o romance for cantado. E agora, um segredo. Sou eu mesma que canto. Não sou cantora, nem tenho bela voz. O objetivo aqui foi usar a minha velha e rouca voz de romanceira, com toda a sua carga de ancestralidade legada pelas minhas tias e por outras mulheres mais velhas com quem aprendi esses cantos, sendo eu mesma uma mulher agora já mais velha, reproduzindo a prosódia que marca a minha terra e a minha origem, pois eu guardo fortes traços do sotaque nordestino que herdei da minha mãe, criada na região do Cariri paraibano. Caio Padilha, este músico sem comparação, com uma consistente formação musical, também ele, um estudioso do romance, me acompanha na rabeca. Então, antes de cantar, aqui só recapitulando para você prestar atenção, o formato dialogado, onde falam Juliana, sua mãe e Dom Jorge. A linguagem enxuta, sem descrições, com a história se concentrando nos acontecimentos. As repetições, que facilitam a compreensão. A linguagem popular, pouco rebuscada. E o tema, que encerra um ensinamento moral, apesar da vingança exercida pela mulher enganada. Existem versões nas quais Juliana é presa e condenada pela morte do sedutor, o que não é o caso deste. Vamos então ao canto. Que tu tens, Juliana, que estás tão triste a chorar? É por causa de Dom Jorge que com outra vai casar. Não te disse, ó minha filha, não quiseste acreditar que Dom Jorge amava outra, queria só te enganar. Juro por Deus, minha mãe, de Dom Jorge eu vou me vingar. Se ele não casar comigo, com outra não vai casar.
Lá vem seu Dom Jorge, no seu cavalo montado, com seu cinturão de prata e seu corpinho apertado. Deus vos salve, Juliana, no seu colchão assentada. Deus vos salve, seu Dom Jorge, no seu cavalo montado. Senhor Dom Jorge, eu ouvi dizer que o senhor ia casar. Quem te disse não mentiu, eu só vim te convidar. Dom Jorge, espere um pouco, enquanto eu vou ao sobrado buscar um copo de vinho que pro senhor tenho guardado. Juliana, oh Juliana, que botaste neste vinho? Estou com a vista escura, que não enxergo o caminho. Morreu seu Dom Jorge, morreu, se acabou. Nem comigo se casou e nem com a outra gozou. E então, o que você achou? Talvez você já tenha ouvido algo semelhante ou parecido, seja na melodia, seja na história. Essas coisas que parecem esquecidas estão entranhadas na nossa memória e basta um pequeno estímulo para que elas venham à tona, com toda a força da poesia e da tradição. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado e que recomende e divulgue este podcast. Seja meu parceiro na disseminação desse conhecimento tradicional e que contém tanta beleza. No próximo episódio, eu vou falar um pouco mais sobre a origem do romanceiro. Quando ele surgiu, quais são as características especiais desses romances, por que eles se chamam assim. E vou cantar para você a história da Rainha e Cativa, ou Florisbela e Rosa de Alexandria.